No vídeo passado eu falei sobre o pecado e hoje eu quero tratar como se fosse uma parte 2, onde eu quero falar sobre como verdadeiramente superar algum pecado que você esteja enfrentando. O pecado ele sempre parece algo pequeno no começo. Só uma escolha, só um pensamento, só algo pequeno. Só que com o tempo ele se transforma em algo grande que acaba te prendendo. Muita gente tenta lutar sozinho sem entender que vencer o pecado não é sobre força, mas sim sobre depender de Deus. E hoje eu trouxe 7 passos para melhorar sua vida e fazer você verdadeiramente vencer esse pecado. A primeira coisa para vencer o pecado é reconhecer qual o pecado que você está cometendo. Muita gente tenta só esconder o pecado que faz ou só minimizar ele como se fosse pouca coisa. Só que fazendo isso, o pecado ganha mais força ainda sobre a gente. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 o seguinte: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então a libertação começa quando a gente admite nosso pecado e admite que precisa mudar. O segundo passo é se arrepender de verdade. Não só pedir perdão, não só sentir culpa ou remorso na hora, pedir perdão e no dia seguinte estar fazendo a mesma coisa sem culpa, mas sim sobre mudar de direção. Quando a gente se arrepende, a gente não quer mais repetir aquilo, então a gente muda a nossa direção para que aquilo não se repita. O terceiro passo é orar pedindo forças, porque, como eu já disse, a batalha contra o pecado é uma batalha espiritual. Ela se trava todos os dias, então não dá para vencer ela só com a força do braço. Você tem que ter uma força espiritual também, uma dependência espiritual em Deus. Então peça ajuda a Deus todos os dias para conseguir superar o pecado. Jesus mesmo disse em Mateus 26:41: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então a oração, pedir ajuda, é o combustível realmente para vencer esse pecado. O quarto passo é buscar alimentar o espírito e não a carne. Quando a gente alimenta mais a carne do que o espírito, ou seja, quando a gente para de orar, para de ler a Bíblia e alimenta mais e ocupa mais o nosso tempo com coisas mundanas, como um filme que não edifica, uma música que fala sobre besteiras ou imoralidades, a gente está alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito. Então a nossa carne fica mais forte e a gente fica mais propenso a pecar. Quando a gente alimenta mais o espírito, a gente está como se fosse botando um escudo de proteção espiritual na gente. Então a gente fica menos propenso ao pecado. Ou seja, devemos sempre nos edificar, lendo a Bíblia, escutando a palavra. E eu não estou dizendo para você nunca mais ver um filme ou jogar um jogo, mas sim sobre alimentar mais o espírito do que alimentar essas outras coisas que você faz. O quinto passo é ter pessoas de fé junto de você. A caminhada sozinha ela é sempre mais difícil, mas quando tem pessoas junto com você, ela se torna mais fácil. Então tenha pessoas maduras espiritualmente para te guiar e te lembrar que você tem um Deus. Em Tiago 5,16 diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Ou seja, a própria Bíblia diz que necessitamos dessa interação humana. Então a gente necessita de amigos, de pessoas que estejam ao nosso lado, para a caminhada ser mais fácil, para a gente conseguir se edificar. O sexto passo é lembrar da graça de Deus. Então, caso você venha a pecar, não se culpe, porque a culpa te paralisa e te faz ficar fraco, mas a graça do Senhor restaura a gente. Deus ele não te ama menos pelos erros que você cometeu, mas sim Ele quer ver você lutando diariamente contra o pecado. O sétimo passo é permanecer firme todos os dias, porque a luta contra o pecado não é uma luta que se vence uma vez, é uma luta diária, que perdura todos os dias. Cada pequena vitória que você tem é um passo à frente, um passo mais próximo de Deus, para se libertar dessa escravidão do pecado e atingir a verdadeira liberdade que Deus tem pra gente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se livrar do pecado. E se realmente te ajudou, deixa aqui nos comentários como você aplicou esses passos que eu citei aqui e como eles mudaram a sua vida. Porque a luta contra o pecado, ela não é fácil, mas ela é o caminho certo.